Obrigada, Kali, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Acho que é uma iniciativa super legal e desejo sucesso para todos os outros encontros e palestras que vão acontecer, com certeza, nesse mesmo espaço. Deixa eu ver se eu consegui compartilhar minha tela direitinho com vocês. Tudo certinho. Tudo certo? Então tá bom. Então, eu vou ter que pedir desculpa para vocês, porque eu sou uma pessoa um pouco assim, eu não gosto de dar palestra, em geral eu gosto de fazer uma conversa com as pessoas, e aqui, como a gente está nesse formato diferente, eu sei que vai ser um pouco mais difícil. Então, se vocês tiverem perguntas, se tiverem comentários durante a palestra, podem mandar, ou se quiserem esperar até o final também, não tem problema. E eu vou falar de uma coisa assim, bem menos técnico do que a palestra anterior, né, da Diandra, e vou falar um pouco mais de um panorama geral, assim, de como é o ecossistema científico no Python, e por científico eu quero dizer voltado para a computação científica, incluindo a área de ciência de dados, análise de dados, bioinformática, meteorologia, oceanografia, geologia, enfim, tem muitas aplicações legais em todo esse ecossistema e usando essa mesma stack científica que a gente chama, né? Eu deixei aqui embaixo um link para os meus slides, eu posso compartilhar depois também se vocês quiserem, e eles vão ficar abertos, e se der tempo eu vou mostrar um exemplo de um notebook também interessante, então eu posso depois deixar o link com vocês. Então, por que eu estou falando disso, né? Como a Kali falou, eu agora trabalho como engenheira de software na Quansight, que é uma empresa, é uma startup que presta serviços nessa área de ciência de dados, inteligência artificial, machine learning e consultoria para empresas na área de software científico, especificamente usando Python, mas também usando outras linguagens, depois eu até vou explicar um pouco melhor isso, né? Mas eu era professora, né? Eu sou formada em matemática e eu era professora na UFSC. Tecnicamente ainda sou, porque eu estou em licença esse ano ainda e tirei uma licença sem vencimentos, né? Para testar essa carreira na indústria, em vez de uma carreira acadêmica, né? Então, por um tempo não me sentia me encaixando muito no mundo acadêmico, e aí, assim, eu fiz essa brincadeirinha de tirar esse screenshot, porque é um pouco a imagem que as pessoas têm do professor de matemática, né? Então, procurei professor de matemática, e é uma imagem engraçada, assim, mas aí eu descobri, né, parece tudo meio igual, assim, tem aquele quadro negro e tal, e eu nunca trabalhei assim, né, porque a minha área sempre foi mais voltada para essa parte computacional. E aí eu descobri que tem inclusive um subtema, né, que é o professor de matemática com raiva. E, gente, por quê, né? Então, existe uma visão das pessoas de que a matemática é difícil e que a matemática não é legal e que os professores de matemática são infelizes, enfim. Eu achei interessante observar isso e vai um pouco assim, concorda um pouco com o que eu sentia, eu não me sentia me encaixando muito na academia e por isso procurei outras coisas, né? Então, essa imagem é uma imagem, assim, uma brincadeira meio antiga já, mas é porque eu sou velha, e esse vídeo é um vídeo muito famoso em que um ex-presidente, né, CEO da Microsoft, elogiava muitos desenvolvedores, né? Developers, developers, developers. E como eu trabalhava nessa interseção entre a matemática e o desenvolvimento de software, para mim sempre foi muito interessante observar, e eu gostava muito de tecnologia, ciência da computação sempre foi meio que o meu curso, segundo curso favorito, né? Depois da matemática. Mas eu não estava encontrando uma maneira de casar essa minha paixão, digamos assim, pela computação e pelo desenvolvimento de software dentro da matemática. Então eu resolvi procurar maneiras de fazer isso, né? E aí, assim, o que é a computação científica, que era minha área quando eu estava na academia e continua agora sendo minha área na indústria, né? Então a gente pode dizer que a computação científica é meio que a interseção ali, aquele meinho entre a ciência da computação, as ciências em geral, a engenharia, né, ciências aplicadas, digamos assim, e a matemática, que inclui os algoritmos e a modelagem necessária para resolver problemas das ciências, da engenharia.
Então, eu comecei trabalhando com software científico enquanto estava estudando matemática, porque comecei a me focar na área de otimização e de álgebra linear computacional. E aí, quando a gente começa nessa área, né, e muitas vezes, pelo menos foi o meu caso, eu comecei trabalhando com otimização, implementando algoritmos de otimização, e comecei um pouco a entender como que funcionava esse software que já existe para resolver esse tipo de problema. Então, como um histórico assim geral da computação científica, né? Não é um histórico final, até porque eu estou indo só para o ramo do Python, digamos assim, no final, né? Mas existem muitas outras linguagens, muitas outras maneiras de tratar esses problemas, mas no meu caso foi as ferramentas que eu encontrei para trabalhar. Então, desde 1979 até um pouco antes, né, já tinha o desenvolvimento da BLAS, que BLAS significa Basic Linear Algebra Subroutines. Então, são as subrotinas básicas de álgebra linear que a gente usa para resolver tudo. Então, todos esses problemas que vocês veem resolvidos por computador, em qualquer linguagem, embaixo deles tem a BLAS. Então, seja em Julia, seja em Python, seja em Rust, seja em C, seja em qualquer linguagem, literalmente qualquer linguagem, todos os problemas que envolvem álgebra linear vão cair eventualmente na BLAS. Então, é fascinante como é uma coisa assim super antiga e que continua super atual, porque todo mundo tem a BLAS instalada no seu computador, pelo menos compilada de alguma forma, né? Ou na GPU, ou na infraestrutura básica do sistema operacional, ou como uma biblioteca que pode ser importada, que pode ser utilizada pela sua linguagem de programação, caso esteja trabalhando nessa área de computação científica, né? Em cima da BLAS existe a LAPACK, então, que é um pacote de rotinas um pouco mais avançadas de alto nível de álgebra linear, então, que incluem deixa eu, né, explicar o que é a BLAS, então. A BLAS inclui produto interno, soma de vetores, coisas realmente bem básicas da álgebra linear, né? Multiplicação matriz-vetor, multiplicação matriz-matriz, esse tipo de coisa. A LAPACK já envolve rotinas um pouquinho mais de alto nível, que são resolução de sistemas lineares, quadrados mínimos, inversão de matrizes e esse tipo de rotinas que são ligeiramente mais complexas computacionalmente falando, né? Tanto a BLAS quanto a LAPACK têm implementações em diversas linguagens, então depende um pouco da infraestrutura onde a gente está trabalhando. A gente vai encontrar elas em diferentes linguagens de programação. O mais comum nos sistemas operacionais que a gente encontra é a implementação delas na linguagem C, mas a referência dessas bibliotecas é em Fortran. Então, Fortran é uma linguagem com a qual eu trabalhei muito já e continuo trabalhando, depois eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. É uma linguagem super antiga também, né? Apesar de ela ter versões modernas, né? Então, a última versão da linguagem Fortran é Fortran 2018, então é um padrão moderno da linguagem, inclui orientação a objeto, inclui programação paralela nativa, né? Enfim, inclui muitas das facilidades que a gente encontra nas linguagens mais modernas, e é uma linguagem voltada para a computação científica, então facilita a manipulação de matrizes e vetores, operações de álgebra linear em geral, etc. Muitas vezes usando a BLAS e a LAPACK embaixo, né? Bom, aí na academia e um pouco nas aplicações de engenharia também, é muito comum o pessoal usar o MATLAB, né? Então, quem já trabalhou um pouquinho nessa área de matemática computacional, geralmente esbarrou no MATLAB em algum momento. E o MATLAB, ele tem alguns problemas, né? Ele é muito utilizado, então ele é muito popular, porém, primeiro, não é código aberto, então a gente não sabe exatamente como é a implementação das coisas dentro do MATLAB. Eu até tenho casos reais de amigos que precisaram tentar entender uma rotina do MATLAB e não conseguiram. Por uma questão de pesquisa, assim, tem que comparar o meu algoritmo com o algoritmo do MATLAB, simplesmente não entender o que o MATLAB está fazendo, assim, é impossível, porque é uma caixa preta, né? Então, como é um código fechado, a gente enfim, não é tão fácil de reproduzir os resultados, a gente não entende exatamente o que está acontecendo, pode haver uma mudança de uma versão para outra e a gente não entender o que está acontecendo, né? Esse tipo de coisa.
E aí, depois de trabalhar um pouco com essa stack, então, depois de trabalhar um pouco, né, aprender C, aprender Fortran, aprender MATLAB, eu esbarrei no Python. E aí, quando eu cheguei no Python, foi mais ou menos nessa época em que a NumPy estava sendo criada. Então, existiam duas bibliotecas que tratavam, né, o Python nativamente na linguagem básica, ele não tem esse tratamento de álgebra linear. Então, ele não tem uma estrutura eficiente de vetores, matrizes, que a gente possa operar e que a gente possa manipular de maneira eficiente. Então, ele é lento, né, se a gente pegar só a versão mais básica da linguagem. Então, o pessoal começou a desenvolver a Numeric e a Numeray, que eram, então, duas bibliotecas concorrentes, digamos assim, e elas meio que se juntaram no NumPy a partir de 2005, 2006, mais ou menos. E aí, quando eu descobri, né, a NumPy, eu resolvi começar a testar e incluir isso nos meus processos e nos meus projetos de pesquisa, e me apaixonei, assim, entrei na programação em Python e também na comunidade, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, qual é a vantagem do NumPy, né? E o que é essa biblioteca NumPy? Então, primeiro, é um objeto especial que se chama NDArray, que é um array homogêneo n-dimensional. Então, o que é isso, né? Pensa numa matriz, ou um tensor, né? Um vetor, enfim, que pode ter n dimensões, e dimensões, nesse caso, quer dizer eixos, né? Então, por exemplo, uma matriz tem duas dimensões, porque tem linhas e colunas. Aqui a gente pode ter n dimensões, então a gente pode ter um cubo de dados, né? A gente pode ter estruturas n-dimensionais. O NumPy inclui a capacidade de broadcasting, que eu vou explicar um pouco melhor esse conceito depois, mas que permite a gente fazer operações de álgebra linear de maneira bem eficiente e econômica, no sentido de escrever o código de maneira um pouco mais limpa. Ele inclui algumas funções matemáticas padrão, com capacidade de vetorização, e isso quer dizer que eu posso operar num vetor como se fosse um elemento. Então, eu já fui, né, já dei muita aula de álgebra linear quando eu era professora, e a gente sabe que na álgebra linear é justamente esse salto abstrativo, não sei se essa é a palavra, mas é esse salto de abstração que a gente faz, né? Então, em vez de considerar um vetor como uma lista de elementos, um vetor passa a ser um ponto no espaço. Então, a gente começa a operar com vetores, que é um conjunto de dados, de uma maneira como se ele fosse um ponto só. Então, é exatamente isso que a vetorização faz. Então, em vez de fazer, né, eu vou somar cada elemento do vetor A com cada elemento do vetor B. Não, eu posso falar simplesmente soma o vetor A com o vetor B, e ele vai se virar sozinho e vai somar isso para mim. O NumPy também inclui ferramentas para integração de códigos C, C++ com Python, e Fortran também, com Python, e isso é super importante, depois eu vou explicar por quê. E o NumPy inclui algumas rotinas de álgebra linear, transformada de Fourier, gerador de números aleatórios, também fit polinomial e algumas outras utilidades na área de computação científica. Ele não inclui tudo, porque algumas das coisas que a gente precisaria vão estar incluídas mais na SciPy e em outras bibliotecas mais específicas, que eu vou explicar depois. Então, vamos lá, para os conceitos básicos, né? O que é essa vetorização que faz o NumPy interessante? A vetorização é a capacidade de expressar operações em arrays sem especificar o que acontece com cada elemento individual. Então, se vocês estão acostumados com outras linguagens de programação, por exemplo, C ou alguma outra linguagem que não inclui, né, não é uma questão de ser melhor ou pior, é simplesmente diferente, mesmo Julia, né, em geral, às vezes é mais eficiente usar loops. No Python, quase nunca o loop é eficiente, então a gente prefere evitar essa estrutura, né, de for, de while, de repetição. A gente usa vetorização sempre que possível. Por quê? Então, por um lado, a gente pode dizer que o código vetorizado é mais conciso e legível. É claro que isso é polêmico, né? Porque algumas pessoas vão dizer que preferem explicitamente que se diga o que vai acontecer com cada elemento de um vetor ou de uma array. Enfim, para mim, que já estou acostumada a pensar desse jeito, eu vejo o código vetorizado como mais conciso e mais legível. O código fica ligeiramente mais parecido com a notação matemática. Isso a gente tem que dizer, né? Porque a gente não escreve loop.
em matemática. A gente soma dois vetores, ou a gente multiplica dois vetores, né, com produto interno. Então, é exatamente assim que a gente expressa as coisas quando usa vetorização. E isso faz o NumPy ter uma vantagem em termos de desempenho. Então, ele fica mais rápido do que se a gente fosse fazer as coisas usando loops, porque ele usa, por baixo, operações otimizadas em C ou em Fortran. Então, ele usa a interface da BLAS e da LAPACK, e para as coisas que não estão implementadas na BLAS ou na LAPACK, que ele precisa ou que ele quer fazer diferente, essas coisas estão implementadas em C usando, né, o Python é uma linguagem de programação que está escrita em C. Então, ele tem uma camada de C por baixo, e o NumPy, às vezes, ele desce nessa camada de C para realizar algumas operações, justamente para ganhar nessa questão do desempenho. Então, por exemplo, né, o que é essa tal dessa vetorização? Para quem conhece um pouquinho de Python, vai ser interessante esse slide. Para quem não conhece, talvez seja um pouco complicado, mas não se preocupa que a ideia geral é a mesma, né? A ideia geral é a vetorização em geral ganha em termos de desempenho. Então, na primeira linha, vocês podem ver o que a gente chama de uma list comprehension. Não sei como se traduz isso em português, talvez uma compreensão de lista mesmo, né? E aí eu digo assim, olha, nesse vetor V, o que na verdade é uma lista em Python, é uma estrutura de dados específica do Python, né, uma lista, eu vou colocar todos os números I para ir indo de 0 até 999. Ah, vocês vão me dizer, pô, mas ali está escrito 1000. É assim que o Python funciona, gente. Ele começa a contar do zero e ele vai colocar 1000 elementos. Então, ele vai do 0 até o 999. Então, eu criei uma lista com 1000 elementos. Na segunda linha, eu falei assim, olha, mede quanto tempo leva para eu pegar essa lista, que eu criei na primeira linha, e elevar cada um dos elementos da lista ao quadrado. Então, se eu faço isso usando a estrutura básica do Python, que é a lista, né, notem que isso não é um vetor do NumPy. Isso é uma lista comum no Python. Isso leva mais ou menos 235 microsegundos, né? Está escrito ali, ele fez essa medição de tempo. Na linha 3, eu falei, tá, então agora, em vez de criar uma lista simples no Python, com 1000 elementos, eu vou criar uma lista também com 1000 elementos, mas dessa vez não é uma lista, é um objeto especial que é uma ND-array. Como que eu sei que eu estou fazendo isso? Porque eu estou usando dentro da NumPy, ou seja, aquele NP que aparece ali na frente, é o apelido que eu dei para NumPy. No Python a gente pode fazer isso, né? A gente importa a biblioteca e dá um nomezinho para ela, um apelido, para poder chamar ela depois usando menos caracteres. Então eu falei, olha, pega lá de dentro da NumPy e cria um vetor do NumPy com 1000 elementos. Se eu faço isso, e na linha 4, vocês veem que a estrutura já é diferente, ó. O que eu falei na linha 4? Pega esse vetor e eleva o vetor ao quadrado. Eu não me preocupei em dizer para ele o que eu ia fazer com cada elemento. Essa é uma operação vetorizada. O que ele fez? Ele fez a mesma operação que tinha feito na linha 2, mas agora levando 1,27 microsegundos. É muita diferença, né? Então, isso quer dizer, né, que pelo menos para esse caso que eu estou mostrando aqui, claro, isso não conclui para tudo, mas para esse caso que eu estou mostrando aqui, a diferença de desempenho é brutal, né? Então, como que isso acontece? Como que o NumPy consegue ganhar tanto em desempenho em relação às listas, por exemplo, do Python? As arrays do NumPy, elas são eficientes porque elas são compatíveis com as rotinas de álgebra linear que já estão escritas em C ou em Fortran, por exemplo, a BLAS e a LAPACK. E elas são views de objetos alocados pelo C, pelo Fortran e pelo Cython. Então, o que é uma view? Enquanto eu vou pensar no que está acontecendo com esses vetores dentro da memória do meu computador, em alguns casos, as linguagens, né, ou mesmo uma lista no Python, cada vez que eu modifico uma lista, eu crio uma nova cópia daquela lista com a modificação que eu fiz. Então, eu começo com uma lista, sei lá, com 10 elementos. Aí eu quero acrescentar um elemento nessa lista, ele vai falar assim, então eu vou pegar essa lista, vou copiar ela e acrescentar mais um elemento no final. Isso vai lotando a minha memória e vai fazendo as operações ficarem lentas, né?
No NumPy não é isso que acontece. Em geral, né, para muitas das operações, não para todas, mas para muitas das operações, o que a gente tem são views, ou seja, é como se a gente tivesse com um ponteiro lá na memória do computador falando assim, olha, eu vou ler esse pedaço aqui de dados daqui até aqui e depois eu vou ler esse aqui. E ele consegue, sem copiar esses dados, ele consegue se virar e encontrar esses elementos na memória. Então, isso faz a coisa ficar muito mais rápida, né? E essas operações vetorizadas, em geral, evitam copiar as arrays desnecessariamente, que nem eu acabei de falar. Então, é aí que a gente ganha em desempenho usando as estruturas de dados da NumPy. Outros exemplos que eu trouxe aqui, né? Então, para falar dessa questão da matemática. Então, aqui estou importando a NumPy, né? Dentro do console do Python. Estou criando dois vetores V e U, são vetores super criativos, né? Um que tem os elementos 1, 2, 3 e 4, e o outro que tem os elementos 2, 4, 6 e 9. E aí, eu vou fazer a soma entre esses dois vetores. O que eu faço? Eu faço simplesmente U mais V. Eu somei os dois vetores, ele se vira para descobrir como que ele vai somar cada um dos elementos. Então, isso é a vetorização, né? Da mesma forma, eu posso falar assim, olha, faz o produto interno entre U e V. É isso que a gente está vendo ali na linha 5, né? O dot product é o produto interno em inglês. E aí, para conferir que realmente essas estruturas são diferentes do que seria uma lista tradicional em Python, eu posso perguntar qual é o tipo dessa variável U que eu criei, né? E qual é o dtype. Isso é uma coisa específica das estruturas de dados da NumPy. Então, ele está me dizendo que a estrutura de dados é uma ND array, ou seja, é uma array n-dimensional do NumPy, e que os dados, né, os elementos dessa ND Array são inteiros de base 64. Então, é por isso que a gente está vendo ali um dtype int 64, né? Então, ele detectou que são inteiros, porque mesmo que eu não tenha declarado, eu não botei ponto, não botei informações decimais em lugar nenhum, então ele supõe que são inteiros. Só para terminar aqui, últimos exemplos de vetorização, agora com matrizes, né? Então, como que eu criaria uma matriz, que é uma estrutura de dados bidimensional, então, né? Ali em cima eu criei aquela matriz padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso calcular a transposta dela, simplesmente dizendo A.T. Ele me responde a transposta. Eu posso perguntar qual é a shape dessa matriz, ele vai me responder que ela é 3 por 3. Lembrando daquele vetor U que a gente definiu no slide anterior, eu perguntei qual é o shape dele. Nota que ele me falou 4, vírgula, né? Ele não me falou 4. E isso tem uma razão dentro da lógica do NumPy, né? Então, essa é a primeira observação que eu faço, é que existe uma lógica interna do NumPy que às vezes não é óbvia. Então, quando a gente começa a trabalhar com o NumPy, é comum a gente cair em alguns errinhos, especialmente nessa questão da cópia dos vetores, né? Então, eventualmente, a gente pode, sem querer, em vez de copiar vetores, que era o que a gente queria fazer, a gente acaba usando uma view e modificando vetores sem querer, e a gente acaba se atrapalhando nessa questão da shape, né, que é a dimensão, né, o tamanho da matriz, a gente falaria em português. De qualquer forma, eu posso perguntar qual é o número de dimensões da matriz A, ele vai me dizer que é 2, porque tem dois eixos, né, o I e o J, vamos dizer, as linhas e as colunas, e no caso do vetor U, o número de dimensões é 1. O que que são essas dimensões, né? Então, como eu falei antes, se a gente tem uma shape 4, vírgula, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma array unidimensional, ou seja, um vetor. Se eu tenho uma array bidimensional, eu tenho o que é uma matriz, né, para gente. E se eu tenho uma array tridimensional, que seria como se fosse um cubo de dados, a partir daí a gente chama isso de tensor, né? Então, é uma nomenclatura meio imprecisa às vezes, mas é a ideia que a gente tem, são esses blocos de dados n-dimensionais que são muito comuns, apesar de na matemática a gente só trabalhar em geral com unidimensionais ou bidimensionais, na vida real esses blocos de dados aparecem gigantescos porque eles podem, por exemplo, armazenar informações espaciais
num bloco bidimensional, mas cada fatia desse cubo pode conter informações espaciais em determinado momento do tempo, né? E aí a gente acrescenta essa terceira dimensão, e aí podem ter outras por N razões, né? A gente pode ter dados bem complexos na vida real. Por último, então, as operações que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, para quem conhece um pouquinho de MATLAB, por exemplo, vai reconhecer esse tipo de sintaxe também. Lembrando que o NumPy ele foi desenvolvido numa época em que o MATLAB era dominante nessa área de computação científica, na academia e mesmo nas aplicações industriais. Então, ele foi criado para, de certa forma, copiar um pouco da sintaxe do MATLAB, assim, sempre que possível, no início, né? Hoje em dia ele já divergiu um pouco disso, mas quem conhecer um pouquinho vai reconhecer as mesmas operações. Quem já está familiarizado com Python já deve saber isso, né? Então eu posso dizer, soma todos os elementos da matriz A, ou eu posso dizer, me dá só a primeira linha da matriz A, né? Isso que eu tenho ali na linha 6. Na linha 7 a soma, na linha 8 eu quero somar os elementos usando o eixo zero, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o eixo zero, que é o eixo das linhas, é onde eu vou percorrer para fazer a minha soma, ou eu posso fazer a soma no eixo 1, que seria o eixo das colunas, né? Enfim, tem muita operação que a gente pode fazer de maneira otimizada e de maneira mais simples quando a gente vai escrever, né? Aqui só para mostrar um pouquinho essas outras aplicações, né? Então eu falei para vocês, eu vou só fechar a janela porque está um pouco de barulho aqui. Tem essas aplicações não só da estrutura de dados, mas também algumas funções dentro do NumPy que a gente pode usar. Então, a primeira ali, vocês podem ver, ela gera uma sequência de números, né? Uma lista de números, e retorna uma estrutura ND array dessas do NumPy. Então, eu estou indo de -π até π, e o intervalo entre um número e outro é de π sobre 8, né? Então, ele vai gerar essa sequência de números para mim. E aí eu posso, esse x sendo um vetor, eu posso aplicar uma função direto no vetor, sem me preocupar com o que vai acontecer com cada um dos elementos, né? Então, de forma vetorizada, ele vai aplicar essa função em todo esse vetor. Por último, né, um dos conceitos mais legais do NumPy, e que hoje existe em mais um monte de linguagem, é o conceito de broadcasting, que permite a gente fazer operações vetoriais de maneira generalizada. Então, o que ele faz? Por exemplo, na matemática, a gente, né, não pensa normalmente em somar dois elementos que não pertencem ao mesmo espaço. Então, por exemplo, a soma de um vetor com um escalar não está bem definida, né? A gente precisaria de algum truque para fazer isso funcionar. No NumPy isso funciona. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que x é um vetor, e aí a gente calcula x mais 5, e ele vai somar o vetor com aquele nosso escalar de maneira por baixo dos panos, né? Sem a gente saber o que ele está fazendo. Então, de novo, isso é extremamente útil para quando a gente está trabalhando com aplicações grandes, né? Simplifica muito o raciocínio, desde que a gente saiba o que está fazendo. Então, isso é fonte de muito bug se a pessoa não estiver ligada em como que as regras de broadcasting funcionam. Tá? Então, aqui tem outros exemplos. Por exemplo, isso é uma coisa que poderia gerar bugs, né? Eu posso somar uma matriz com um vetor. Normalmente a gente não faria isso, mas aqui a gente pode fazer, e isso faz a operação ficar otimizada, né? Então, em termos de desempenho, ela fica mais rápida do que se a gente fosse fazer usando algum truque de loop, ou, enfim, fazendo algum produto interno, né? Para poder fazer essas dimensões caberem. Mas, por outro lado, a gente tem que saber o que está fazendo para não gerar bugs no nosso código. Dentro da NumPy tem um monte de coisas, né? Então, como eu falei, tem geração de número aleatório, tem transformada de Fourier, tem as arrays mascaradas, a gente chama, né? Então, um submódulo que permite fazer filtros, e aí a gente pode selecionar só determinados subconjuntos dos elementos de uma array, né? De um vetor. A gente tem um pouco de álgebra linear, e a gente tem o F2Py, que é um submódulo que permite fazer a integração do Python com o Fortran e também com C. E depois eu posso falar um pouco mais sobre o F2Py.
Só para fechar essa questão do ecossistema, né? Então a gente também tem, além da NumPy, a NumPy é a base, então que dá essa estrutura de dados, e por cima a gente tem a SciPy. A SciPy é um conjunto de bibliotecas para computação científica que inclui integração numérica, interpolação, processamento de sinais, álgebra linear, estatística, otimização, tratamento de matrizes esparsas e mais um monte de coisas. Então, essa é a biblioteca que a gente usa para resolver problemas mais complexos, né? A NumPy, ela meio que dá a estrutura de dados e a SciPy dá as operações mesmo, né? As grandes, os algoritmos que a gente usaria para resolver problemas mais complexos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aplicação da SciPy Optimize, que é o submódulo que faz otimização matemática, né? Ou seja, minimização de funções. E aí eu calculei, defini uma função, que é a função x², e eu mandei minimizar essa função a partir do ponto -1. Então, partindo do ponto -1, ele usa um método iterativo. Ele fez ali 17 iterações, né? Ele está informando, fez 34 avaliações de função e retornou o mínimo, que é 0. Então, ele conseguiu acertar, né? Conseguiu encontrar o mínimo dessa função. Então, essa é a função mais simples, lógico que tem outras mais complexas, se a gente quer encontrar, fazer minimização com restrições, mínimos quadrados, ele faz tudo isso, né? E aí, a trindade, digamos assim, né, da computação científica no Python é NumPy, SciPy e Matplotlib. Então, a Matplotlib é onde a gente tem as figurinhas maneiras, então é onde a gente faz os gráficos bonitos, né? Ela foi criada em 2003 para também ser similar ao MATLAB, então veja como o MATLAB meio que influenciou todo esse ecossistema do Python, mas hoje ela já mudou completamente, ela tem a API que a gente chama, né, própria orientada a objetos, isso quer dizer que a maneira de chamar as funções e de aplicar nos vetores e nas bases de dados que a gente tem já está um pouco diferente, mais moderna, né, já não é tão clone do MATLAB. Então, aqui tem um exemplo, né? Se eu quiser fazer um plot 2D, por exemplo, seria uma coisa assim. Então, eu importo essa biblioteca, aí eu crio um vetor T, usando essa estrutura do NumPy, e aí eu vou plotar T, o eixo X, e no eixo Y eu vou colocar T ao quadrado. Então, facilita bastante com a estrutura de dados do NumPy, porque a gente pode fazer esse tipo de operação vetorizada, e aí fica muito mais fácil para a gente fazer esse gráfico, né, e observar nossos resultados. E eu não acho que não vai dar tempo de mostrar, mas depois eu posso tentar mostrar um exemplinho para vocês. E aqui tem um exemplo 3D, também acho que não vai dar tempo de mostrar, mas é assim que ficaria o código se a gente quisesse fazer um plot 3D. Então, parece um pouco mais complicado, mas é só porque a gente faz tudo 3 vezes. A gente faz uma vez para o eixo X, uma vez para o eixo Y, uma vez para o eixo Z, porque a gente quer setar opções diferentes para cada coisa. Então, eu não quero entrar muito em detalhes da Matplotlib, porque ela é gigantesca e ela faz muita coisa, mas ao mesmo tempo é super legal saber que dá para fazer tudo isso de dentro do Python sem precisar sair para outro software, enfim, usar outras coisas, né? Então, a base da stack científica é NumPy, SciPy e Matplotlib. E aí, como juntar os três, né? Então, aqui tem uma piadinha do Twitter que é assim, né? Ah, acabei de sair do treinamento lá de Data Science, e aí o problema de matemática é, quanto que é 2 mais 2? Aí a pessoa importa NumPy, importa SciPy, importa Pandas, importa, né? A vontade que dá é de usar as 3 bibliotecas para tudo. Calma, também não é assim, mas ao mesmo tempo é verdade que é muito comum para quase todos os problemas de Data Science que a gente for fazer com Python, a gente vai precisar usar essas 3 bibliotecas, assim, é muito difícil não usar, né? Então, aqui tem um exemplinho, tá? É um exemplo de regressão linear, e esse sim eu vou querer mostrar para vocês. Então, eu vou ver se eu consigo mudar de janela, e vocês vão me dizer se vai funcionar. Agora tá só com você, é isso mesmo? Eu acho que tá indo.
Tem um pouquinho de latência, mas eu acho que tá indo. Vocês conseguem ver? Sim, Tá muito pequena a fonte? Vou aumentar um pouquinho. agora melhorou. Então tá. Então aqui a gente tem um notebook Jupyter, né? Então eu não sei se todo mundo está familiarizado com essa interface, depois eu vou até falar um pouquinho sobre ele, mas o que é legal do Jupyter é que a gente consegue juntar texto e imagem no mesmo documento. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar, vou fazer um exemplo de matemática, usando inclusive, se eu quiser, LaTeX. E vai ficar bonito ali, e eu vou poder fazer, posso fazer relatórios, posso fazer, né, apresentações, enfim, fica mais profissional quando a gente quer misturar texto e código, que é muito comum nessa área de ciência de dados, justamente porque a gente quer apresentar nossos resultados, né, de maneira organizada e tal. Então, aqui o que eu fiz foi incluir a NumPy e a SciPy e a Matplotlib, então as três juntas, e eu criei números aleatórios aqui, só para a gente brincar um pouquinho, e eu fiz esse polyfit, então eu fiz um fit polinomial nesses meus dados, eu fiz um ajuste linear, depois eu fiz um ajuste quadrático, e no final eu fiz uma interpolação, só para a gente ver como ficaria. Fiz o gráfico usando a Matplotlib e já apareceu aqui embaixo. Então, para quem já está acostumado, já está nesse mundo do Python, do Julia, né? Parece super simples, mas para quem é um pouquinho mais velho, ter essas coisas todas no mesmo documento, assim, né, na mesma interface, já ver o resultado ali e tal, é revolucionário, assim. Então, é muito interessante que hoje a gente tem essas ferramentas, né, que ajudam pra caramba quando a gente está desenvolvendo para ciência de dados, para computação científica, para todas essas coisas. Então, é super interessante, assim. Vocês agora estão vendo meu exemplo, certo? Sim, Então, tá bom. Então, eu posso continuar. Então, aqui, aquele exemplo que eu dei foi o primeiro exemplo da stack científica, então, só usando essas técnicas básicas para fazer o gráfico, mas eu queria mostrar que o Jupyter, além de tudo, é uma ferramenta que pode juntar mais linguagens também. Não é só Python que a gente pode usar aqui dentro, né? Na verdade, o nome Jupyter, ele quer dizer assim, ó, Ju, de Júlia, Pi, ou Py, né, de Python, e ter de R. Então, ele começou sendo uma interface para essas três linguagens, Julia, Python e R. Mas, na verdade, agora a gente pode usar muito mais coisas dentro dele. Então, eu queria mostrar esse exemplo aqui, rapidinho, assim, só para vocês terem noção de como que funcionaria essa interação entre as linguagens, tá? Eu não vou explicar tudo que está aqui, porque é muitos detalhes técnicos, e vocês podem ver depois, eu posso dar o link para esse notebook para vocês, mas a ideia aqui é a seguinte: primeiro eu fiz usando uma lista comum aqui do Python, tipo aquela que a gente fez no primeiro slide que eu mostrei, né? Então, usando uma list comprehension, e eu posso usar esse comando para medir quanto tempo levou para eu executar esse comando, tá? Aí, eu vou pegar a sequência de Fibonacci, né? É um exemplo bem simples, e aqui eu estou calculando essa sequência de Fibonacci sem recursão usando Python. Então, eu fiz aqui a minha função, defini ela, ela vai retornar os números da sequência de Fibonacci, e aqui eu posso mandar ela gerar, então, cada um dos elementos da sequência de Fibonacci para ir de 1 até 10. Então, ela vai me dar os 10 primeiros elementos, ou 9 primeiros elementos da sequência de Fibonacci. Até aqui tudo certo. Em seguida, tem a sequência de Fibonacci calculada com recursão. Notoriamente, a recursão é mais lenta do que o método sem recursão, mas é só para a gente ter uma referência de como que isso seria feito em Python. Agora, vamos supor que eu queira usar C. Como que eu vou calcular essa sequência de Fibonacci em C? Então, vocês podem ver aqui, eu nem estou executando as células, porque eu já executei elas antes, tá? Mas todas elas são executáveis aqui dentro desse notebook. Então, no meio do Python, eu coloquei esse comando aqui, e esse comando me diz, olha, se prepara que agora eu vou fazer uma função em C. E aí eu defini a minha função em C, ela vai retornar um inteiro, que é o valor da sequência de Fibonacci que eu estou pedindo, né? O elemento da sequência de Fibonacci que eu estou pedindo.
e aí eu posso aplicar essa função em determinado número e ele funciona, usa o C dentro do notebook sem problemas. E aí aqui, só para comparar, lógico que a sequência de Fibonacci calculada em C é muito mais rápido do que a sequência de Fibonacci calculada pelo método recursivo no Python. Nota que a função em C também é recursiva, tá? Porque senão eu também estaria roubando, né? Mas eu estou comparando, então, duas implementações recursivas, uma em Python, que é essa daqui, e uma em C, que é essa daqui. Então dá para ver que é muito mais rápido, essa aqui está em nanosegundos e essa aqui está em microsegundos, né? Em seguida, eu posso fazer a mesma coisa também com Fortran, dentro do notebook. Então, dentro do notebook, se eu usar esse comando, eu digo para ele, se prepara agora que eu vou fazer uma função em Fortran. E aí eu criei uma função recursiva também em Fortran, que calcula o elemento da sequência de Fibonacci que eu pedi. Funciona perfeitamente. Defini a função, posso chamar essa função normalmente aqui dentro, e nota que eu estou chamando essa função em Fortran dentro de uma list comprehension em Python. Então não tem problema nenhum eu misturar as linguagens, e ele faz tudo direitinho, e eu tenho um resultado parecido com o que eu tinha com o C, mais parecido com o C do que com o Python, né? Aí, só para brincadeira, tem essa outra linguagem que se chama Cython, que é uma linguagem que é um superset, né, do Python. Então, ela é um pouco mais do que o Python, porque ela inclui algumas definições mais roubadas do C. De novo, eu falo para ele, vou usar Cython agora. É muito parecido com Python, com a diferença que aqui eu estou declarando o tipo da variável, estou falando que é inteiro. E aí eu executo de novo a função que calcula o elemento da sequência de Fibonacci em Cython. Não é tão rápido quanto o Fortran e C, mas é um pouco mais rápido do que o Python puro. Tá? Eu vou pular essa parte de benchmarking, que não é tão importante, porque eu quero mostrar aqui uma última coisa, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma coisa legal, que é eu posso chamar a função. Aqui são todas as combinações possíveis dessas 4 linguagens, tá? Então eu chamo o Python chama o C chama o Fortran chama o Cython e o resultado deu 5. E assim eu faço com todas as outras combinações possíveis. Então isso quer dizer que existe interoperabilidade entre essas linguagens, ou seja, eu posso chamar uma de dentro da outra, e se eu quero acelerar determinado pedaço do meu código, eu posso chamar dentro do Python. Então eu posso usar os pontos fortes de todas as linguagens, entendeu? De uma vez só. E por último, só para homenagem aqui no pessoal que gosta de Julia, o que eu posso fazer também é a mesma coisa com Julia, né? Então eu posso usar Julia dentro do notebook é fácil. O que fica mais complicado aqui é porque eu estou usando Julia dentro do Python e Python dentro do Julia. Então, depois eu vou passar o link desse notebook para vocês, mas o que está acontecendo aqui, por exemplo, é o seguinte. Chamando Julia, eu digo assim, ó, calcula esse T. Esse T, ele está sendo calculado usando essa função range, que é do Julia, e o pi calculado pelo Julia. Mas em seguida eu calculo um vetor S, em que aqui dentro eu uso a função cosseno do NumPy, do Python. Então eu estou misturando tudo. Eu estou misturando um pedaço de Python dentro do Julia, dentro das outras coisas, e no final eu consigo usar todo o resultado para fazer esse gráfico. Então, essa mágica de misturar tudo dentro do mesmo notebook é extremamente interessante quando a gente faz aplicações em ciência de dados, porque raramente a gente vai usar uma linguagem só. Normalmente, nas estruturas, nos problemas grandes, né, a gente vai usar essa mistura de linguagens justamente porque os problemas são diferentes, e, né, quem já tem experiência, já trabalha com isso há mais tempo, vai saber que tem demandas diferentes para problemas diferentes e as ferramentas também ficam diferentes. Bom, então tá. Só para fechar assim essa parte de ferramentas, eu sou uma grande defensora do software livre e do software de código aberto, né, do open source. Então é importante nessa área também
a gente está ligado nessa questão do open source porque a gente quer aqui, inclusive, manter essa ideia de ciência aberta. Então, todos esses softwares que eu mostrei para vocês anteriormente são livres, abertos, e incluindo o Fortran, o Python, a própria linguagem, né, o C, o Jupyter, todas as ferramentas que eu mostrei são abertas. Então, isso é extremamente importante até para reprodutibilidade, né? Quando a gente fala em ciência, ciência de dados ou qualquer outra ciência, a gente quer garantir o básico da ciência, que é que os nossos resultados possam ser reproduzidos por outras pessoas e confirmados ou não. Então, é importante a gente ter essa ideia. E quando a gente fala também de ciência de dados, entra toda essa questão, né, dos direitos digitais, quem pode ver e auditar o código que eu escrevo, né, os algoritmos que eu estou usando para classificação, por exemplo. Então, a gente sabe que tem muitos casos, né, de abuso desse sistema e de opacidade nesses algoritmos, em que a gente não tem como saber como que eles estão decidindo as coisas. Então, está cada vez mais importante a gente insistir nessa questão do open source para garantir até uma certa justiça social dentro das aplicações que a gente faz em ciências de dados, e não só nas aplicações que a gente faz, mas nas aplicações que a gente usa, né? Então, pensando nas grandes companhias, no Google, no Amazon, enfim, todas essas empresas que têm muitos dados nossos, né? Para terminar, eu queria deixar assim a palavra do Git, né? Então, para quem, eu não sei se vocês já estão acostumadas com essa, digamos, o fluxo de trabalho, né? Mas em open source, inclusive para quem quiser se envolver, é fundamental usar controle de versão. Não precisa necessariamente ser o GitHub, né? Tem o GitLab também, que é muito utilizado por alguns projetos. Mas é importante, assim, são ferramentas, fazem parte do dia a dia de quem trabalha, principalmente nesses projetos open source que eu descrevi anteriormente. Então, quem gostou e acha que quer se envolver, gostaria de trabalhar nisso, eu recomendo estudar, enfim, criar sua conta e começar a mexer, porque realmente é fundamental, muito importante para quem quer entrar nesse espaço, né? Mesmo que vá trabalhar numa empresa privada, por exemplo, que não desenvolve nada open source, vai usar essas bibliotecas, né? Então, vai precisar interagir com as pessoas. E aí, eu quero falar um pouquinho das comunidades, né? Eu sei que eu estou no limite do tempo e eu já vou acabar, mas uma das razões que me fizeram entrar na comunidade Python foi essa comunidade maravilhosa. Então, essa foto que vocês estão vendo foi tirada na Python Brasil 2019, quando a gente ainda podia se reunir assim, 900 pessoas dentro do mesmo lugar. Tem literalmente 900 pessoas aí nessa foto. Eu estou em algum lugar lá para trás. E tá todo mundo fazendo o sinal de Python em Libras, porque a comunidade se preocupa muito com a inclusão das pessoas, inclusive das pessoas surdas. E então tinha intérprete de Libras nesse evento, e muitos eventos que a gente faz também tem. Enfim, é uma comunidade maravilhosa de pessoas muito legais, e eu queria só deixar a palavra da. Juntem-se a alguma comunidade, não precisa ser a do Python, mas tem muitas comunidades legais, tem a comunidade do Julia, né, e tem outras comunidades Em geral, o código aberto é desenvolvido assim, em comunidade, né, tem muita gente trabalhando junto, o pessoal se conhece, tem conferências, então eu acho que é muito legal se envolver, e foi assim que eu, em 2019, né, no ano passado, eu fui para a SciPy, que é a Conferência Mundial de Python Científico, lá nos Estados Unidos, e esse momento aí eu estava participando de um sprint, então estava começando ali a mexer e mostrando o meu código para essa pessoa que está sentada do meu lado, que é o Ralph, e comecei a explicar para ele que eu estava na academia, mas que eu não estava muito feliz, porque isso faz um ano, né? Foi em julho de 2019, que eu não estava muito feliz na academia, porque eu gostava mesmo era de programar, e ele falou assim, olha, eu tenho um emprego para te oferecer, e hoje ele é meu chefe. Então, eu conheci ele lá na conferência e fiz amizade e ele me contratou. Então, fica a mensagem, tá vendo? Por que é legal se envolver na comunidade, né? Porque as oportunidades surgem nesses momentos em que a gente conhece as pessoas. Aqui eu deixei mais algumas outras ferramentas que podem ser interessantes para quem vai trabalhar nessa área de análise de dados, né? Por exemplo, o Pandas, o SymPy,
Scikit-learn e Scikit-image, e algumas outras bibliotecas interessantes do Python, o próprio Julia, né, que é uma linguagem que está crescendo muito nessa área de ciência de dados. Todas essas coisas que estão listadas aí nessa página são open source, então todo mundo pode se envolver, todo mundo pode participar, pode comentar, pode perguntar, e é isso que faz a coisa legal e que dá oportunidade para as pessoas crescerem também profissionalmente, né, dentro dessa área. Aí eu não sei se vocês querem terminar, eu queria dar essa última mensagem, posso? Dá tempo? Pode sim, pode terminar. É uma última mensagem que é uma coisa que acontece muito, né, nessa área, principalmente de tecnologia, é que a gente tem essa questão da síndrome de impostor, né? Então, para quem nunca ouviu falar nisso, a gente sente assim, nossa, meu Deus, mas essas pessoas sabem muito. E eu tô falando isso muito porque nessa questão de se envolver com comunidades open source e tal, normalmente a pessoa que está começando, ela pensa assim, meu Deus, mas eu não sei nada, eu vou chegar lá, as pessoas sabem muito, eu não posso nem conversar com eles, não sou digna, sabe? E na verdade, a coisa não se parece com o que está na esquerda, né? Não é assim que, tipo, eu não sei nada e as pessoas sabem tudo. O que acontece é o que está na direita. Eu sei alguns pedaços, a outra pessoa sabe outros pedaços, outra pessoa sabe outros pedaços, e juntando tudo a gente faz uma figura legal. Então, por isso que a comunidade é interessante, e por isso que diversificar a comunidade é interessante, porque aí a gente ganha todos esses pontos de vista diferentes. Então, não tenham medo de se envolver, e cada um vai trazer alguma coisa interessante, com certeza. E por isso que é legal a gente se juntar em grupos. E por isso que é legal o que vocês estão fazendo também, esse meetup, por exemplo. É legal justamente para fortalecer todo mundo, né? Todo mundo fica mais interessante. Obrigada.